Bom dia, Brasil! Bom dia, família! Canção Nova está no ar, sorrindo pra vida. Segunda-feira, começando a semana, 17 de agosto de 2026. Hoje é dia de Santa Beatriz, uma santa linda que ofereceu também a sua beleza para Deus, né? Tudo para a salvação das almas. E os santos nos ensinam muito, não é verdade? Com certeza. Por isso a gente precisa olhar para eles, porque são verdadeiros modelos para nós também no dia a dia. E quero desejar para você uma ótima segunda-feira, uma semana abençoada, meu irmão, minha irmã. Você que já estava aí na expectativa, né? Quando chega sexta-feira, tem gente que já fica assim, vamos ter que esperar até segunda. Chegou a segunda-feira, chegou o Sorrindo para a Vida, para você começar a sua semana bem, com a palavra de Deus. Por isso, um bom dia para você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pela rádio Canção Nova também nos ouvindo, muita gente dirigindo, acompanhando, seja no carro, no caminhão, no ônibus, mas também com o seu foninho de ouvido no trabalho. Bom dia para você que está nos acompanhando agora pelo CN Plus, no CN Plus, que é o aplicativo da Canção Nova de graça aí que você baixa no seu celular. Você tem a possibilidade de acompanhar a TV e a rádio ao vivo, tá bom, família Canção Nova? E você que está ao vivo também agora pelo YouTube, né, da TV Canção Nova e também na Reprise. Qual é o canal oficial de você acompanhar a Reprise? É o CN, aliás, o Canção Nova Play, tá bom? Esse é o canal oficial no YouTube para você acompanhar a Reprise. Canção Nova Play. Divulguei para todo mundo. Quem não pode acompanhar nesse horário, pode acompanhar mais tarde, à noite. Aliás, muitos acompanham à noite, né? Então, Deus abençoe você que está agora acompanhando a Reprise. E bom dia para toda a equipe que está aqui por trás das câmeras, nossos queridos cinegrafistas, as nossas produtoras. Deus nos abençoe, não é? Bom dia também, tem um dos cinegrafistas aqui, o Thiago, que acabou de dar uma boa notícia, né? Que ele e a esposa estão esperando um novo filho, bebezinho, 4 meses. Deus abençoe essa gestação, viu? Filho é bênção, né? Na nossa vida. E bom dia para toda a equipe também ali do Twitter, né? Que está levando para você essas imagens, esse áudio. Que bom estarmos juntos. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para a minha cidade, Votorantim, no estado de São Paulo, pertinho lá de Sorocaba, da Arquidiocese de Sorocaba. Estive lá sexta-feira pregando e numa noite de louvor assim maravilhosa que começou com a Santa Missa, lá na paróquia São João Batista com o Padre Marcos. Obrigada, Padre, por nos acolher com tanto carinho, né? 44 anos da renovação carismática em Votorantim. Aquele abraço para toda a Arquidiocese de Sorocaba, que já deu muitos frutos também, né, para o Brasil inteiro. Então, agradeço a todos aqueles que fizeram parte desses 44 anos da renovação carismática católica e principalmente aqueles que perseveraram, que estavam lá. Foi uma noite abençoada, uma noite maravilhosa, onde Deus nos chamou para nós voltarmos ao primeiro amor, não é? Todos os dias nós precisamos voltar a esse primeiro amor. E Ele, com certeza, tem ainda mais bênçãos para a nossa vida. Eu e você precisamos nos abrir à graça de Deus, pedir o Espírito Santo diariamente, como nosso Pai Fundador nos ensinou, né? Todos os dias pedir o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? E nessa manhã quero acolher os meus queridos irmãos aqui da comunidade Canção Nova, né? Todos que estão aqui são missionários da Canção Nova. Quero começar acolhendo ele, que é um padre muito amado e esperado aqui no Sorrindo para a Vida. Padre Sidney, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Patrícia. Bom dia, obrigado. Obrigado pela acolhida de sempre. É sempre bom estar entre irmãos, né? Gosto sempre de falar que essa bancada é do Carisma Canção Nova. Então, que bom que é vir aqui e tocar naquilo que é a essência da Canção Nova, né? Uma vida da Palavra de Deus, uma vida a partir da Palavra de Deus, uma vida a partir do que a graça de Deus nos dá. Eu quero acolher o povo de Deus, é uma alegria muito grande sempre estar com você, mas, Patrícia, já no começo, eu queria já lembrar o povo de Deus que a partir de hoje nós teremos uma graça muito grande no decorrer dessa semana aqui na Canção Nova, né? O clima já está diferente. Nós teremos a alegria nesse ano, que é um ano jubilar de São Francisco de Assis. Nós comemoramos 800 anos da morte de São Francisco de Assis. Eu digo que a morte é o momento mais esperado do santo, né?
Então, nós estaremos, a partir de hoje, às 15h30, nós teremos uma missa lá no Santuário do Frei Galvão, transmitida pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pela TV Canção Nova, e nós estaremos recebendo as relíquias de primeiro grau de São Francisco de Assis. E, por bondade mesmo dos frades menores, nós estaremos durante essa semana toda com toda uma programação no Santuário do Pai das Misericórdias, né? Então, onde nós podemos receber indulgências plenárias, né? Ano jubilar, ano da graça de Deus, a relíquia de primeiro grau. A igreja sempre ensinou, tem a tradição de que aonde a relíquia está, o santo ali está, intercedendo por nós. Então, existe muitas graças a serem derramadas a toda a Canção Nova, né? A começar de nós, membros da Canção Nova, e também o povo de Deus que nos visita. Então, a partir de hoje, às 15h30, nós vamos receber essa relíquia. Já no Terço Mariano, né, às 17h50, transmitido pela TV Canção Nova, a relíquia já estará com a graça de Deus. Depois a primeira missa já às 18h30 e assim tem toda uma programação. Então, se você quiser se programar no decorrer do final de semana ou da semana, santuario.cançãonova.com, nós temos toda a programação das relíquias de São Francisco de Assis. Que bênção, hein? Os devotos de São Francisco, assim como eu, né, gente? O livro do Inácio Larrañaga mudou a minha vida, né? Irmão de Assis. Esse santo é um exemplo assim para todos nós, tanto que ele é amado em outras religiões também, não é? Que graça, gente, aqui na Canção Nova, no Santuário do Pai das Misericórdias, você que pode, você que é da região, sul de Minas, São Paulo, né? Você do Rio, do Brasil inteiro, vem para cá essa semana, até que dia, padre? Até domingo, dia 23, às 7h da manhã, a missa de encerramento, onde nós vamos entregar novamente a relíquia para os frades menores que fica em São Paulo. Essa relíquia, Patrícia, está há mais de 300 anos no Brasil. Meu Deus. Então, assim, é uma tradição. E está saindo por causa do ano jubilar, né? Ela fica no convento em São Paulo mesmo. Então, é uma graça muito grande para nós recebermos essa relíquia de São Francisco. Chegando hoje, hein, família? Chegando hoje. E qual que é a palavra que nós vamos partilhar hoje, padre? Palavra de Deus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, dos versículos 1 ao 14. 1 a 14. Já vai preparando aí, abre a palavra, já nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. Quero acolher aqui na música também ele que tem uma família linda, maravilhosa, né? Sua filha é um presente para a Canção Nova também. Adilson Sabará, bom dia. Bom dia, querida. Bem-vindo, viu? Bom estar aqui sempre, né? E saber dessa alegria, né? De recebermos aí a unidade dos carismas, franciscanos, salesiano, Canção Nova, todo mundo junto, buscando realmente o céu, buscando a alegria de estar em Deus. Na juventude eu nasci nos salesianos, vamos assim dizer, né? Nasci para Deus nos salesianos, e através da Canção Nova. E depois, no começo da minha caminhada, eu também, entre aspas, namorei Francisco, né? Em algum momento ele ia. Exato. E saber da presença dele aqui realmente alegrou meu coração, porque essa unidade dos carismas e a força dos dons de cada um é que nos edifica, nos coloca. São caminhos de santidade que Deus nos apresenta. É verdade. E, padre, o nosso pai fundador usava o tal, né? Sim. O tal que tem um significado franciscanos, né? E ele gostava de dizer e ensinava a nós, filhos, que a nossa pobreza ela é franciscana, né? Então, a pobreza da Canção Nova, ele inspirou-se em São Francisco de Assis. E aqui é interessante, porque a pobreza franciscana não é não obter nada, ter nada no bolso. Às vezes é muito fácil não ter nada no bolso. A pobreza franciscana, a essência da pobreza franciscana é nunca negar nada a Nosso Senhor. Isso é a pobreza. É tudo aquilo que Ele nos pedir, dar livremente, como Francisco de Assis. Ele quer amar o amor que não é amado, por isso que entrega tudo. Então, nós temos uma ligação muito forte. Muito forte com os franciscanos, que bênção, né? Sapo, bom dia, querido. Bom dia, maravilha. Tudo muito chique, né? Tudo. Chique. Maravilha. Então, avisar você, músico do Brasil todo, que já está lá no Instagram, aquele videozinho que eu prometi que ia colocar ontem, de 1 minuto e meio, mais ou menos, sobre harmonia. Então, todo domingo eu vou postar alguma coisa ali. Então, pode acessar lá e já está lá. Aí, você tiver alguma dúvida, tem o link para você clicar e adquirir as aulas, tá bom? E ajudar aqui a nossa Canção Nova.
E já aproveita e já segue o Sapo CN no Instagram aí. Maravilha, é isso aí. Clica lá que você vai gostar. Tá bom. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para as Silvanas, né? Porque os dois aqui têm esposa chamada Silvana, né? É então, quase duplo Silvanas, sertanejo. A gente tem bom gosto, né? ótimo gosto. Até no nome, né? Até no nome. Até no nome. Deus abençoe, viu? E ela está ali hoje, minha querida irmã Elisângela. Bom dia. Seja bem-vinda, Elisângela. Obrigada, Patrícia. Bom dia, bom dia, sua bênção, sacerdote. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Bom dia, Adilson, Bom dia. Sapo, um bom dia a você que é família Canção Nova, você que está sempre ligadinho conosco, participando da nossa programação, que é uma grande bênção, que tem um objetivo de salvar almas, não é? Neste final de semana nós vivemos um acampamento, gente, lindo demais, de cura interior, graças a Deus. Então, você que pôde vir, que pôde participar, sabe a bênção que foi. Mas você que não pôde, pode entrar lá no nosso CN Plus, que está completando 3 anos. Oh, que graças bênção. a Deus, de evangelização também. E ali acompanhar as pregações, os momentos mais importantes. Aliás, o acampamento inteirinho está lá no CN Plus para você com todo carinho. Quero aproveitar aqui, padre, eu sou goiana, o senhor sabe, né? Então, eu fiquei uns dias lá na casa do meu pai, e da casa do meu pai eu fui para Bom Jesus, uma cidade ali próxima de Tumbiara. Eu não conhecia, fui para um cerco de Jericó junto com a Margarete Rabelo. Olha. Lá na paróquia Bom Jesus também, Padre Pablo, que é o pároco dali, um padre maravilhoso, um santinho, tem feito um trabalho lindo lá. Que bênção de Deus. E mandando um abraço também para o diácono José, que está lá com ele, vai ordenar agora, dia 18 de outubro, e também o seminarista, que é o João Vitor. Um grande abraço para vocês. Foram 3 dias naquele cerco de Jericó, segunda, terça e quarta da semana passada. Deus fez muito ali. Por que que Deus fez? Sidney, vou servindo aqui o padre Sidney, que ele está ansioso por esse café, tá bom? Sim, a Valdenha não vem, mas ela deixa uns devoltos aqui de café, ó. gente, ó, o padre Sidney já virou aqui para mim, Tá ó, bom, olha lá. tá bom, né? A Tá ali Valdênia tá aqui, não? um cafezinho. É homenagem à Aceita, Valdênia. Elisângela. Obrigada, Padre. Eu já tomei lá no Amos, o camarim, né? Isso. Então, ali naquela paróquia, que coisa linda que foi. Por quê? Porque tem um filho ali do Padre Jonas, né? 2 filhas do Padre Jonas. Então, assim, filho de peixe, peixinho é. Meu filho sempre fala isso pra gente. Sempre que a gente fala com ele, peixinho é, né, mamãe? E é isso. Então, foi muito bom porque os filhos do Padre Jonas estavam ali. As filhas, eu, a Margarete, levando o Carisma Canção Nova até aquele lugar onde Deus fez muito na vida daquele povo. Foi uma experiência maravilhosa. Então, que Deus abençoe todos vocês. Eu disse para eles, olha, eu vou falar lá no Sorrindo para a Vida. E vocês venham para a Canção Nova, porque com certeza aqui é esse pedacinho de céu, que quando a gente vai a um lugar, a gente leva um pouquinho desse céu até aquele lugar também. Não é, Padre Cid? É isso mesmo. Padre, o senhor falou que foi para uma missão também esse final de semana. Não, foi no meio da semana. Eu fui numa missa da Semana da Família na paróquia Santa Luzia, em São José dos Campos. E eles fizeram uma doação para a Canção Nova e fiz questão de trazer Olha que benção. também para o Sorrindo para a Vida. Trouxe aqui a doação, tudo Oi, certo. Elisângela, eu trouxe também lá de Votorantim, ó, pesadinho. Olha. Eu precisava que era um salgadinho. Para quem tá pela rádio. Eu estava interessado, né, padre? Eu disse, será que é da nossa Padre padaria? achando que era algo para comer, gente, mas ó, é para alimentar as almas, tá bom? Né? Da Canção Nova. Gente, tem muita moedinha aqui dentro. Uma querida lá de Votorantim, ela me entregou, daí eu falei, qual o nome, né, para anotar? Ela falou, não precisa dizer meu nome, eu só quero contribuir com a Canção Nova. Olha Você que, também. né? Foi sem nome. Tá sem nome Foi sem também nome. esse? Sem nome. Vou pedir pro padre entregar ali para Elisângela pra gente encaminhar, né? Pro Clube da Evangelização. Nossa, tá pesado, gente. Tá pesado. Esse Sabe- salgadinho tá pesado. Olha que benção. Muito obrigada, né? Cada pessoa que reconhece mesmo quanto que a Canção Nova é importante. Não pelas pessoas que a compõem, mas pela graça de Deus que a envolve, né? O carisma Canção Nova é santo. Os membros aqui são pecadores, como você, né? Somos todos aqui limitados, mas estamos lutando para viver a santidade assim como você também. E o carisma é santo, né, Elisângela? Graças a Deus. O carisma é santo, Patrícia. Eu até dizia lá para o Padre Pablo, né? Eu disse assim, olha, onde me manda eu vou, né? Enfrento tudo que eu for designada para fazer. Por quê? Porque eu sei que não sou eu. É a graça de Deus sobre mim. E a eficácia do carisma que completa, não é, Padre? mesmo. Olhando para mim, lá na minha família, toda aquela situação, meu pai, né, anda bem adoentado, peço até as orações, está com um grau de demência bem elevado, mas sem diagnóstico. Então, a esperança existe, porque não tem diagnóstico,
A esperança existe ainda de recuperar ainda a memória dele, né? Mas vendo ali, fiquei pensando, meu Deus, o que seria da gente sem Deus, Patrícia? Ave Maria. Não é? Com Deus a gente ainda, como a Patrícia disse, somos pecadores, caímos, somos fracos. Todos os dias eu olho para meu Deus, como eu sou fraca. Como eu dependo do Senhor. Hoje mesmo de manhã eu falei, Jesus, eu sou muito fraca. Venha auxílio à minha fraqueza. E reconhecer essa dependência de Deus todos os dias é maravilhoso. Porque nós precisamos mesmo reconhecer que sou fraca, Padre Sidney, Patrícia, Adilson, Sapo, você, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo que nos faz fortes. É nele, né, Padre? Sim. E é por isso que o Carisma Canção Nova chega em tantos lugares, graças a Deus, alcança tantas almas. Esse acampamento aqui e tantos outros, é um atrás do outro. Final de semana que vem já tem fraternidade aqui. Vai lotar também, gente. Se Fraternidade Deus quiser, São Paulo né, II, meu Deus do céu, a expectativa é grande, né? É mesmo. É grande mesmo. Inclusive, eu vou até no show. Muito bem. Mas não dá para perder Não o vou, não. show, Quem né, gente? vai, né? Eu vou estar em missão, agora que eu lembrei. Só quem está em missão que vai perder. Eu vou, se Deus quiser. Olha, a gente trabalha tanto que chega sábado à noite e você está cansado, né? Mas graças a Deus, quando você vê um show desse... Fraternidade São Paulo II vale a pena, né? Ainda tem que trazer os filhos, né, Patrícia? Trazemos sim, olha, no PHN eles vieram. Eu fiquei lá, inclusive com os meus 3 filhos, o de 5 anos, né? Até de madrugada no PHN. Meu E Deus. vale a pena, vale a pena. Muito a pena. Que, Os filhos ener- ficam que lá. energia essa Que mãe energia, tem. claro, de 5 anos depois dormiu no meu colo, né? Mas eu fiquei lá, firme e forte. É isso mesmo. E o Rafael ainda gosta assim, não, mamãe, dança comigo, brinca comigo, né? Ele quer a nossa participação. Então, para vocês verem que tudo aquilo que a gente vai falando aqui, a gente vai vivendo também. Graças a Deus. Eu também falava lá no Cerco de Jericó, que às vezes as pessoas olham para nós, na Canção Nova, na igreja, pensam que a gente é perfeito, que a nossa vida não tem, né, os embates, os combates, as lutas, tem tanto quanto vocês, se não tiver mais, viu, gente? Então, nós somos seres humanos iguaizinhos a vocês, vivemos as mesmas lutas, porém reconhecendo que dependemos de Deus todos os dias para respirar e para tudo. Mas o bonito é ver que você entende essa proposta da Canção Nova, que é salvar almas, que nós dependemos da sua ajuda. Aqui a gente faz o que pode, aquilo que Deus nos confia, não é? Sim. Deus chamou a Patrícia, me chamou o Adilson, o Sapo, a tantos, chamou os colaboradores também, para estar nessa obra de evangelização, mas chamou você para nos ajudar. E olha que bonitinho, gente. Essa pulseira terço aqui, que eu quero até mostrar, é a imagem de Santa Ana. Você vai mostrar? Uma imagem de Santa Ana. E minha paróquia Anápolis também é Santa Ana, né? É Santana, aliás, a padroeira da minha cidade, minha paróquia Nossa Senhora de Fátima. E ela diz aqui, bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Ela diz que é com imensa alegria que ela encaminha essas pequenas doações para o bazar, para ajudar no projeto da Em Almas. Ela diz assim, Deus me deu a graça de, na semana de 5 a 8 de agosto, estar na conferência de intercessão. E pela primeira vez ela veio a Canção Nova, que era um sonho antigo vir aqui. Ela é a Ana Maria, olha que bonito, né? A Ana Maria e a imagem de Santa Ana. E ela fez todas essas pulseirinhas terços, que aqui tem várias, gente, com muito amor, para ajudar aqui no nosso projeto da Em Almas. E por que ela escolheu a medalhinha de Santa Ana? Não é porque o nome dela é Ana, porque a paróquia dela é Santa Ana. Olha que bonito. E ela diz também que, né, que enviou panos de prato lá para o bazar, provavelmente já foi entregue, e que a irmã dela, Ana de Lourdes, que faz esses panos de prato. São apaixonadas pelo Sorrindo para a Vida. Quero convidar a Patrícia, o padre, o pessoal aí, ó, para mandar um beijo para ela e para toda a família, porque eles são apaixonados por vocês, gente. Aqui no Sorrindo para a Vida, sempre, né, todos os dias. E ela diz que pede a bênção do padre, sabe de onde Deus é? te abençoe. Alagoa Nova, Paraíba. Olha a distância, Olha só, gente. que bênção. Muito bonita a pulseirinha. Muito bonito o trabalho dela, um trabalho, às vezes, você está em casa e pensa, nossa, mas meu trabalho é tão simples, é tão pequeno, o que eu posso fazer? Gente, olha que coisinha linda, tão delicadinho. Ela manda para cá, a gente vende no bazar dessa distância e reverte esse valor, talvez pequeno, mas de muito valioso para nós, né? Talvez o valor em dinheiro financeiro pequeno, mas de grande valia, porque vai fazer o quê? Vai ajudar a gente
salvar almas, mantendo esse sistema Canção Nova de comunicação no ar e ajudando a gente cada dia mais a alavancar a nossa campanha, não é isso? Verdade, família Canção Nova. A gente sempre agradece, né? Você que já entendeu também que você pode contribuir quando vem para cá trazendo as suas doações para o Bazar Canção Nova, tá bom? E no site também da nossa loja você encontra tantos produtos que você pode adquirir que vão alimentar a sua alma, mas além de livros, não é? Além do vestuário, nós também temos alguns objetos assim valiosos, semi-joias, né? Como essa aqui, ó. Eu que sou mãe, antigamente a gente via as mães, né, com as bijuterias do número dos filhos, e a Canção Nova lançou esse aqui. Olha que lindo, gente. Aqui estão os meus 2 filhos e a minha filha no meio, né? Está representando o Juan Diego, o Guido José e a Esther Maria. Você pode adquirir também a corrente com os 3 pingentes, que são lindos, gente. Então também tem, assim, uma variedade ali no site da loja Canção Nova, né? Tem muitas mulheres que gostam de semi-joias, né? De brincos, de correntes, pulseiras. Vai lá dar uma olhadinha, até para você presentear alguém que vai fazer aniversário também, ou que você ama muito, porque esses produtos, eles também evangelizam, né? Você carregar o número de filhos, né, no seu pescoço, dizendo, olha, lembrando, né, meus filhos estão sendo representados aqui. E quem olha para você já sabe, você é mãe, né? Você está carregando esses pingentes, representando seus filhos amados. Então vai lá, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, tá bom? Seus filhos com certeza vão se sentir muito amados, Sim, né, Patrícia? já se sentiram, né? Quando eles viram o pingente, né? Cadê um deles, né? Cadê eu? Cadê eu daqui? Conferindo. Isso, eu falei, a Esther está no meio, né? O Juan, o Guido e a Esther está no meio, né? E ela é a do meio mesmo, então está bem representado. Família, vamos para a frase do nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib. O amor vivido em família é um testemunho do amor de Deus. O amor vivido em família é um testemunho do amor de Deus. E eu sei, tem muitas famílias hoje que infelizmente não estão vivendo esse amor. E talvez seja a sua família. Mas acredite, você estando aí nesse momento, buscando a palavra de Deus, buscando Deus em primeiro lugar, pela sua fidelidade, pela sua busca de Deus, a sua família também será um testemunho para esse mundo. Confia no Senhor. Essa frase do Padre Jonas para nós é para nos incentivar nessa manhã. O amor vivido em família é um testemunho do amor de Deus. O mundo precisa de famílias que se amam, que estejam unidas. Famílias de Deus, famílias de oração. Mas esse amor começa a partir de você na sua casa, não é? Então perdoe quem você precisa perdoar. Há gestos concretos de amor com quem você precisa ter. Talvez alguém que te custe muito hoje. Mas é através do seu amor que a sua família também será restaurada, né? E que bom que existe o Sorrindo para a Vida, né, Adilson? Exato. Cada manhã nos incentivando a isso. Olhando essa frase, eu lembrei do cardeal Cantalamessa. Ele escreveu que o matrimônio, a unidade do matrimônio, faz com que o homem e a mulher participem da unidade trinitária, né? Da salvação que vem através da Trindade Santa, através de Jesus. Então, que realmente a gente possa fazer essa experiência, né? Dia a dia, acreditar que a união do homem e da mulher no matrimônio nos coloca no coração de Deus. É um mistério. Eu costumo chamar de a mística do matrimônio. Ai, que lindo. É isso mesmo. E que realmente a ação do Espírito Santo em nossa vida possa nos levar a reconhecer o outro e levar o homem e a mulher a se conhecerem, se reconhecerem em Deus. E é por isso que a gente clama o Espírito Santo agora. Eu convido você a cantar comigo. Convido você a se colocar no coração de Deus. Você que busca alguém, você que quer se casar, você que já se casou, coloque-se no coração de Deus. Que essa mística sublime do Espírito Santo, da ação de Deus na nossa vida, possa cada vez mais nos abrir as portas, a partir da decisão que tomamos de seguir o Senhor. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração
está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje não me canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Clame, vem Espírito, vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, E Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E assim, cheios do Espírito, motivados a partir do Espírito em nós, eu convido a você a abrir as Sagradas Escrituras, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se fizer pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, recebe a mim mesmo. Quem causar escândalo a um só destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma grande mó e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Inevitável que surjam escândalos, mas ai daquele por quem surge o escândalo. Se tua mão ou teu pé te causa escândalo, corta e joga fora. É melhor para ti entrar na vida tendo só uma das mãos ou um dos pés, do que tendo os dois serem lançados ao fogo eterno. Se teu olho te causa escândalo, arranca-o e joga fora. É melhor entrares na vida tendo só um dos olhos, do que tendo os dois serem lançados à geena do fogo. Atenção! Não desprezeis um só destes pequenos. Eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece?
se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir à procura daquela que se extraviou? E se a encontrar, em verdade vos digo, ele se alegrará mais por ela do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, o vosso Pai que está nos céus não quer que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória A vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje eu gostaria de começar chamando a sua atenção para uma pergunta que os discípulos fazem a Jesus. É interessante porque, se nós pararmos para pensar nas perguntas feitas pelos discípulos, na sua grande maioria, a não for todas, diz muito de nós, diz muito do nosso coração humano. E a pergunta que os discípulos fazem a Jesus é: quem é o maior no reino dos céus? Essa pergunta, ela parece até simples, né? Mas ela revela muita coisa. Veja, os discípulos, eles estavam com Jesus. Eles caminhavam com Jesus. Eles ouviam Jesus. Os discípulos tinham visto milagres. Os discípulos tinham experimentado curas, libertações. Os discípulos tinham percebido a força daquele homem. Mas vejam bem, mesmo assim, dentro deles existe uma preocupação muito humana. Dentro deles existia uma preocupação muito humana. Olhavam para os seus irmãos ao lado e perguntavam: quem é o maior? Quem é o mais importante daqui? Quem dentre nós ocupa o primeiro lugar? Será que é Pedro? Será que é Tiago? Será que sou eu, que sou mais discreto, que não quero ocupar o primeiro lugar? Veja, talvez seja um dos grandes problemas também. Nós podemos caminhar com Deus e ainda assim continuar medindo a vida a partir dos critérios humanos. Veja, caminhar na igreja é transformar a nossa mentalidade, é transformar a nossa forma de enxergar as coisas. É aqui que está a origem da palavra metanoia, né? Do grego, é mudança de mentalidade, é mudança de lógica. Nós não podemos pensar a partir do que o mundo pensa. E aqui está uma tentação, de nós podermos caminhar junto da igreja, junto com o Senhor e medir a nossa vida a partir dos critérios apenas do mundo. Veja, quem tem mais? Nós olhamos ao nosso redor e percebemos quem aparece mais, quem tem reconhecimento, quem é o mais reconhecido, quem é o mais influente. Hoje, no mundo tão de mídia social, nós vamos medir a eficácia das pessoas a partir da quantidade de curtição. Quem é mais curtido? Quem é mais admirado? Quem está à frente? Quem recebeu a função melhor? Quem foi lembrado e quem foi esquecido? Esta lógica é apenas humana. Quem recebeu elogio e quem não recebeu? Por que a minha vida é medida a partir do elogio que eu recebo? E Jesus parece que precisa mexer profundamente na mentalidade dos discípulos. Veja, aqueles homens já estavam caminhando com Jesus há bastante tempo. Aqui nós não estamos no primeiro ano da vida pública de Jesus. Veja, Jesus responde àqueles homens não apenas com palavras. Jesus faz um gesto, porque nós aprendemos do nosso pai fundador que Jesus, ele é pedagógico. É um pedagogo nato, assim, ele tem métodos. E Jesus faz um gesto. O Evangelho diz que ele chama uma criança e coloca no meio deles. Imaginem a cena. O Padre Jonas também diz, né, que quando nós lemos a palavra de Deus, precisávamos usar a nossa imaginação, nos colocar na cena, observar. Veja,
os discípulos perguntaram quem era o maior. Jesus, mais do que depressa, pega uma criança e coloca no meio. E colocando no meio, Jesus utiliza desse gesto para ensinar os seus discípulos. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, vocês estão perguntando quem é o maior, então olhem para essa criança. É como se nosso Senhor dissesse assim, vocês estão perguntando quem é que vai receber mais elogios, quem vai ocupar os primeiros lugares? Olha para essa criança, observa ela, veja a fragilidade dela. E depois ele diz, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Veja que Jesus, aqui ele fala de conversão. Jesus fala de mudança de vida. Isso significa, meus irmãos, que se tornar criança não é simplesmente uma característica bonita, sabe? Se tornar criança no Evangelho é uma conversão de mentalidade. Tornar-se criança no Evangelho é mudar a nossa forma, a nossa lógica de pensar. Nós precisamos mudar a forma como nós pensamos a nossa vida. Porque o mundo nos ensina a crescer para não precisar mais de ninguém. O mundo está toda hora dizendo para você que você é independente. Que tudo que você pensar, você vai conseguir. Isso é mentira. A vida não acontece assim. A vida não é dessa forma. Jesus nos ensina a crescer sem perder a capacidade de depender de Deus. Sem perder a capacidade de ser completamente dependente. A Elisângela falava hoje aqui, o que seria da nossa vida se não fosse Jesus? Onde nós estaríamos se não fosse nosso Senhor? E o mundo diz, seja autossuficiente, seja independente. Mas o Evangelho nos ensina, confie, você não terá a segurança da sua vida em suas mãos. As coisas não acontecem do seu jeito. O mundo nos ensina, Adilson, não demonstre fraqueza, tá? Seja um super-homem, seja forte, não demonstre isso não seja um homem fraco. O Evangelho diz, reconheça que você precisa do Pai, que você é um homem dependente de Deus, que para a sua paternidade ser eficaz, você precisa de nosso Senhor, sozinho você não consegue. Para você ser o esposo segundo o coração de Deus, sozinho você não consegue. Enquanto o mundo é capaz de pregar em todos os cantos, prove que você é importante. Jogue o seu currículo diante de todos e diga a todos o que você já fez, o que você já conquistou. Jesus nos olha nos olhos hoje e diz, faça-se pequeno. Faça-se pequeno. E aqui, meus irmãos, está o primeiro ponto que eu gostaria que nós levássemos para a nossa vida, a partir desse Sorrindo para a Vida. Veja, ser pequeno diante de Deus não significa ser insignificante. Não é isso. Ser pequeno não é assim, você é um qualquer. Não, nós temos o nosso nome tatuado nas mãos de Deus. Não é insignificante. E existe uma diferença enorme entre pequenez e desvalor. Quando Jesus diz que nós devemos nos tornar como crianças, Ele não está dizendo que nós não temos valor. Ao contrário, Ele está dizendo que nós podemos reconhecer a nossa pequenez justamente porque nós sabemos que nós somos amados por Ele. Veja, a Patrícia falava dos seus filhos aqui. Uma criança pequena pode dormir tranquilamente no colo da mãe, como o menor dormiu no colo dela no show do PHN. Uma criança consegue dormir tranquilamente porque ela não precisa controlar tudo. Aqui está a beleza do Evangelho.
Você não precisa ter o controle de tudo na sua mão. Você não precisa gastar a energia de tudo que você vive a partir de você mesmo. Talvez grande parte do nosso sofrimento venha dessa tentativa de controlar tudo. Nós queremos controlar as pessoas que estão ao nosso redor. As coisas precisam acontecer do nosso jeito. Nós queremos controlar até a opinião dos outros. O que o sábio pensa de mim, eu quero que controle. Nós queremos muitas vezes controlar até o resultado das coisas, e tem coisas que fogem do nosso controle. Nós queremos muitas vezes controlar até aquilo que nunca esteve nas nossas mãos. E quando alguma coisa foge do nosso controle, nós ficamos profundamente angustiados. Talvez hoje, Jesus esteja dizendo a você, que amanheceu tão agitado no decorrer dessa semana, mais uma semana, tantos problemas, tantas coisas que precisam ser resolvidas, e nosso Senhor hoje, por meio do Carisma Canção Nova, por meio desse sistema de comunicação que chega a você para te dar vida, te olha nos olhos e diz: volte a ser filha, minha filha, volte a ser filho. Talvez você esteja vivendo uma situação na sua casa que você não consegue resolver. Talvez exista até mesmo um filho sobre o qual você não tem mais controle, que parece que a educação que você deu foi esquecida por ele, e você gasta energia: o que eu fiz de errado, o que eu fiz de errado? Minha irmã, educação nem sempre 2 mais 2 vai dar 4, tá? Às vezes a educação do filho, 2 mais 2 vai dar 8, 12, mas às vezes vai dar menos 3. As coisas não estão na sua mão. Talvez haja uma situação financeira que lhe preocupa tanto, que você não consegue viver de outra coisa a não ser a partir disso. Você vive a partir deste mundo, você vive a partir desse problema. Talvez você esteja esperando uma resposta, um diagnóstico médico, e isso te deixa aflita, não te faz mais nem viver. Antes do diagnóstico chegar, antes da situação chegar, talvez exista uma decisão profissional importante que você precisa tomar, e você não sabe como, mas isso tem angustiado você. Nosso Senhor te olha nos olhos e diz: volta a ser filho, volta a ser criança, volta a ser pequeno. Faz um pouco, desarma, abaixa as guardas. Você não precisa ficar armado, como se estivesse em um ringue, todo instante. Muita gente vive uma vida toda como se estivesse num ringue, com a guarda alta, e guardar a guarda, né? Abaixa a guarda alta, gasta energia. Preste atenção no lutador. Quando ele começa a ficar cansado, a primeira coisa que ele faz é baixar a guarda. Meu filho, não precisa ficar com guarda alta toda hora. É hora de você voltar a ser filho. Talvez haja um problema dentro do seu casamento e você está preocupado, achando que é o fim do poço. Vai passar. Entrega a nosso Senhor. Dê os passos que você precisa dar. Vai passar. Volte a ser filho. Talvez você esteja tentando até salvar uma pessoa que você ama, e essa pessoa te despreza. O maior interessado na salvação dessa pessoa não é você, é Cristo Jesus. Talvez já tenha chegado no limite aquilo que você consegue fazer. E aqui eu digo para você, há momentos em que a fé consiste apenas em dizer: Pai, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, agora eu coloco nas tuas mãos. Agora eu me abandono. Porque ser criança também é se jogar nos braços, né? É abandonar-se. Ser criança é confiar. Isso é ser criança. Não é irresponsabilidade. Veja, não é. A criança evangélica não é alguém que foge das responsabilidades. Não é isso.
É alguém que sabe que mesmo depois de fazer tudo aquilo que podia fazer, ele continua dependente de Deus. Muitas vezes nós confundimos maturidade com independência absoluta. Não é isso. Maturidade não é independência absoluta, não é fazer o que você quer, não é fazer tudo aquilo que você pensa. Não é isso. Veja, no Evangelho, a maturidade cristã passa pela dependência de Deus. Quanto mais maduro eu sou, mais dependente de Deus eu sou. Quanto mais santo alguém se torna, mais ele percebe que precisa de Deus. Quanto mais santo, mais nós somos dependentes. Os santos não são pessoas que chegaram a um ponto em que já não precisam mais rezar. Você nunca vai encontrar isso. Isso não é Evangelho, é justamente o contrário. Isso é o mais bonito. Quanto mais eles avançam na vida espiritual, quanto mais eles progridem na vida espiritual, mais eles percebem a própria pobreza. Nenhum santo no final da vida disse que estava pronto, porque a sensação dele é que ele era completamente dependente de Deus e era um homem maduro. Quanto mais eles avançam na vida espiritual, mas eles percebem a pobreza. A criança não tem vergonha de dizer: mamãe, eu estou com medo. A criança não tem vergonha de dizer assim: mamãe, me ajuda. Papai, me ajuda. Eu não consigo fazer. Criança não tem vergonha de dizer assim, às vezes até um grude maior, né? Dizer assim, fica comigo, mamãe. Eu não quero sair do colo. Criança não tem vergonha de dizer isso, mesmo no meio de todo mundo. Criança não tem vergonha de dizer assim, eu não consigo sozinho, me ajuda. Até mesmo para juntar os brinquedos que ela mesma desarrumou. E ela diz assim, eu não consigo, mamãe, me ajuda. Talvez nós precisemos recuperar essas frases próprias da criança na nossa oração. Chegar diante de Jesus e dizer, eu não consigo. Eu estou tentando sozinho, não consigo. Porque às vezes, diante de Deus, nós fazemos discursos tão bonitos. Nós utilizamos palavras eloquentes, mas nós temos dificuldade de simplesmente chegar e dizer, Senhor, eu não consigo. E isso é maturidade do Evangelho. Essa talvez seja uma das orações mais sinceras que existem. Jesus, eu não consigo. É como se você dissesse assim, até agora, eu tinha as rédeas da minha vida, Jesus, mas eu não estou conseguindo mais. Eu te entrego as rédeas da minha vida. Senhor, eu não consigo perdoar sozinho. Me ajuda a perdoar. Isso é vida concreta. Isso é matéria-prima viva, real. Jesus, eu não consigo carregar isso sozinho. Eu não consigo compreender o que está acontecendo na minha vida. Por favor, me ajuda, Jesus. Me ajuda a entender que isso aqui é além daquilo que eu vejo. É além daquilo que eu sinto. É além daquilo que eu choro. Jesus, eu não consigo educar esse meu filho. Me ajuda. Até agora, eu quis sempre fazer do meu jeito, e eu achei que estava fazendo as coisas certas, eu batia, eu julgava, eu implicava, mas eu não consigo educar meu filho. Me ajuda, Jesus, a educar o meu filho. Isso é uma oração sincera, meu irmão. Isso é uma oração sincera, minha irmã. Você pode chegar diante de Jesus e dizer, eu não sei como resolver este problema. Jesus, eu estou cansado. Jesus, eu não consigo mais ficar com a guarda levantada. E eu tenho medo de sofrer pancadas. Mas eis o lugar seguro. O lugar seguro é no colo. Mas no colo é necessário ser criança. Porque o adulto tem vergonha de ficar no colo. Sabe aquelas crianças que começam a crescer? E a mãe e o pai dizem assim, vem cá, não quero mais colo não. Eu não sou mais bebê. Eu não sou mais criança. É necessário chegar para Jesus e dizer, eu preciso de um colo.
O Padre Jonas, quando ele estava com saudade de casa, quando ele saiu de casa com 12 anos de idade para morar em Lavrinhas, tem aquela cena bonita, né? Que ele sentava naquele degrau daquela porta da sacristia de Lavrinhas, chorando para Nossa Senhora, olhava para a imagem da Virgem que está lá até hoje e dizia assim: menino Jesus, dá licença um pouquinho do colo. Eu preciso tanto do colo da Virgem Maria. Eu preciso tanto descansar. E Jesus mais do que depressa diz: quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino de Deus. A lógica se inverte, sabe? A lógica do reino é a lógica da pequenez. É a lógica... E aqui existe um paradoxo, né? Perceba, no mundo, para ser grande, você precisa sempre subir. E às vezes subir até nos outros. No reino dos céus, para ser grande, você precisa sempre descer. Você precisa sempre ser pequeno. Você precisa descer do orgulho. Você precisa descer da necessidade de estar sempre certo. A pobreza de opinião. Isso precisa ser pedido também a Deus. Jesus, dá-me a graça da pobreza da opinião, porque sempre você tem uma opinião para dar diante dos outros. No reino dos céus você precisa descer para a necessidade de vencer todas as discussões. Você precisa descer da necessidade de ser reconhecido por todos. Você precisa descer da necessidade de mostrar para os outros aquilo que você faz. Você precisa descer da necessidade, e isso, meu irmão, ele é extremamente prático. Isso não é uma coisa de outro mundo, isso está no dia a dia. Pense dentro da sua casa. Pense nas realidades que você vive hoje. Às vezes, uma discussão poderia terminar em 5 minutos, se alguém tivesse a coragem e a humildade de dizer: eu errei. Mudaria tudo. Mas aí não, o orgulhoso ele prolonga durante dias aquilo que a humildade resolveria em 5 minutos. O orgulhoso fazia aquilo prolongar e fica aquele ambiente amargo, as pessoas não se veem dentro de casa, fica um negócio pesado por conta do orgulho. O humilde ia dizer só assim, ó: eu errei. E se eu errei, acabou. Parece que você quebra as 2 pernas da outra pessoa assim, ó, vá. A discussão não consegue, você não consegue mais ter essa discussão. Eu errei. Às vezes, marido e mulher sabem exatamente que exageraram, os dois. Mas ninguém quer dar o primeiro passo. O nome disso é orgulho. Eles se deixam de falar, eles se deixam de conversar, de se olhar. Fica aquele ambiente que os filhos percebem, mas precisa apenas dar o primeiro passo. Assim acontece no casamento, assim acontece nas amizades. Os amigos se afastam por causa de orgulho. Assim acontece com pais e filhos. Os pais de filhos conseguem ficar distantes. Por quê? Porque alguém precisa ganhar. Alguém precisa constatar que está certo. Só que existem discussões nos quais, meus irmãos, quando você ganha, você acaba perdendo. Existem discussões que você vence, você até vence a discussão, mas você acaba perdendo a pessoa. E a pessoa é mais importante do que a discussão. Jesus está nos ensinando outra lógica neste evangelho. Jesus está dizendo que no reino de Deus, maior é quem se faz pequeno, maior é quem consegue pedir perdão, maior é quem consegue recomeçar, maior é quem consegue ouvir. Como é difícil hoje ouvir. Como é difícil hoje ouvir. Maior, meu irmão, é quem não precisa humilhar o outro para afirmar que está na verdade. Maior é quem sabe servir. E é interessante porque a continuação do evangelho tem uma lógica. Depois Jesus ele continua a dizer que quem acolher em seu nome uma criança como a esta, é a mim que acolhe. Olha aqui que palavra profunda.
Primeiro ele disse que nós precisamos ser crianças, depois ele pede para acolher as crianças. Jesus não está falando apenas sobre nós nos tornarmos pequenos aqui. Jesus está aqui falando também sobre a nossa maneira como nós tratamos os pequenos, os outros. Aqueles que não querem crescer, não querem aparecer. E aqui nós podemos perguntar com sinceridade dentro de nós: quem são os pequenos que Deus colocou hoje perto de mim? Como eu estou acolhendo esses pequenos? E veja, os pequenos aqui não são apenas crianças de idade. Os pequenos aqui podem ser aqueles que estão mais frágeis. Pode ser uma pessoa idosa, uma pessoa doente, uma pessoa que está dependente do seu cuidado. Uma pessoa que está atravessando um sofrimento que precisa só alguém para escutar. Pode ser também alguém que perdeu o emprego, que precisa de ajuda. Que precisa de ajuda concreta. Você precisa ser canal da graça de Deus. Isso é acolher o pequeno. Isso é acolher nosso Senhor. Pode ser uma pessoa que errou e está tentando recomeçar e ninguém acredita. Mesmo que você quebre a cara. Isso é acolher o pequeno. Isso é evangelho. Pode ser um filho que está vivendo uma crise. E você diz assim: eu falei para ele que ele não podia errar assim. Agora que ele errou, as consequências ele tem que pagar. Será? Será que ele não já pagou até agora? E não chegou a hora de você acolher o pequeno? Pode ser uma pessoa que, na nossa casa, que quase ninguém escuta, que está passando por crise e ninguém olha nos olhos. Tem pessoas que moram conosco e não é olhada nos olhos, há muito tempo. Como você está acolhendo? Pode ser alguém que não consegue acompanhar o ritmo dos outros. E Jesus no Evangelho de hoje diz: quem acolhe um desses pequenos, é a mim que acolhe. Meus irmãos, essa palavra muda completamente a nossa espiritualidade, a nossa forma de viver. Essa palavra muda completamente a nossa forma de enxergar as coisas, porque nós, muitas vezes, procuramos Jesus em experiências extraordinárias, mas Jesus está dizendo: eu estou escondido naquele pequeno que você quase não percebe. Eu estou escondido. Talvez exista dentro da sua casa alguém pedindo atenção sem conseguir dizer. Às vezes, meu irmão, a pessoa não diz: eu preciso que você fique comigo, como uma criança, mas a pessoa fica irritada, é um pedido de atenção. Talvez a pessoa que mora com você fique fechada, é um pedido de atenção. Talvez a forma dela dizer que precisa de ajuda é ficar mais silenciosa, é não conversar mais na mesa, é não querer sentar na mesa, é aquela pessoa que é difícil de lidar, sabe? Isso muitas vezes é um grito de socorro, e nós estamos acolhendo como? Mas por trás daquela atitude, talvez exista alguém dizendo: olha para mim, me percebe. É preciso, meu irmão, desenvolver uma espiritualidade no olhar. É preciso pedir a Deus para nós aprendermos a perceber os detalhes da nossa vida. Naqueles que vivem conosco, nós vivemos numa sociedade que presta muita atenção a quem aparece. E o Evangelho manda prestar atenção em quem está desaparecendo. Quem está ficando para trás? Quem está calado demais? Quem já não procura mais ninguém, quem não tem mais voz? Quem está sofrendo sozinho? E veja, Jesus ele continua com palavras muito fortes. Ele vai falar de escândalo. Ele diz que nós não devemos fazer tropeçar nenhum desses pequeninos. E eu digo aqui, escândalo aqui, meu irmão, significa colocar uma pedra no caminho do outro, tá? Escândalo aqui significa que colocando uma pedra no serviço do outro, ou seja, essa também é uma palavra que nós precisamos aplicar concretamente na nossa família, no nosso dia a dia. A minha forma de viver aproxima ou afasta as pessoas de Deus? Um pai pode até falar de Deus todos os dias. Um pai pode pregar o Evangelho,
Mas se dentro de casa ele é agressivo, se dentro de casa ele é autoritário, se dentro de casa ele humilha os seus filhos, a sua esposa, aquilo pode transformar numa pedra de tropeço. E o filho nunca siga o Deus que ele prega. A mãe pode sim ensinar muitas orações ao filho, mas se ela vive criticando dentro de casa, murmurando, comparando, desvalorizando até os próprios filhos, fere profundamente. Por isso nós temos a ter a coragem de nos perguntar: a minha vida facilita ou dificulta os outros a encontrar com Jesus? Na minha atitude concreta, e isso vale a pena para os pais, isso vale para aqueles que trabalham na igreja, para quem evangeliza, para quem serve nos grupos de orações, para quem serve nas comunidades. E veja, é necessário conversão. Jesus até diz da linguagem radical, né? Arranca-o. Evidentemente, Jesus não está mandando mutilar o seu corpo, tá? Mas ele está dizendo assim, ó: o que você precisa cortar na sua vida que tenha se afastado de mim? O que você precisa cortar? Talvez seja necessário cortar o excesso de celular, né? Talvez seja necessário, porque tem pessoas que acordam olhando o celular e vão dormir olhando o celular. E depois dizem que não tem nem tempo para rezar. Mas veja, é necessário ver o que está roubando a sua paz, o que está te tirando de Deus. Há pessoas que ficam irritadas, e quando ficam irritadas, sabem exatamente qual palavra usar para ferir. Será que nosso Senhor não está pedindo para você cortar determinadas palavras que você usa para ferir as pessoas, para ferir os outros? Às vezes, o que nós precisamos, meu irmão, não é cortar uma pessoa, é cortar uma atitude, é cortar um comportamento. Mas aqui eu quero encerrar, porque no final da passagem, talvez seja uma das imagens mais bonitas do Evangelho, né? Jesus, quando fala do pastor que tem 100 ovelhas e deixa as 99, porque vai buscar aquela que se perde. Ele deixa as 99 para procurar aquela que se perdeu. Aqui aparece algo extraordinário sobre Deus. Veja, Deus não trabalha apenas com números. Para nós, 99 parece um excelente resultado, né? Que empresa que o seu resultado não era 99%, ele ia se preocupar com 1%. Para nós, 99 era um excelente resultado. Portanto, mas para Deus existe aqui uma pessoa que está faltando. E essa pessoa que está faltando, ela é importante. Ela custou um alto preço. Uma pessoa ela é suficiente para mobilizar o coração de Deus. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e se sinta justamente essa ovelha que se afastou, que deixou de rezar, você caiu novamente num pecado, que havia até prometido a Deus a não cair. Você perdeu a alegria espiritual, talvez você sente até vergonha de voltar. E talvez tenha imaginado, Deus tem tanta gente boa, não vai sentir falta de mim. E é que chegou a hora que nosso Senhor diz que você é importante. Nenhuma pessoa preenche o lugar que é de você. Ele sente. O pastor percebeu que uma estava faltando. Deus sabe quando você está faltando. E mais do que isso, Ele vai procurar você. Você caiu, você está prostrada. E essa palavra hoje quer olhar para você e dizer: levanta-se, se levante. Você que se afastou, se levanta. Hoje, Deus quer te procurar. O pastor resolveu procurar você que estava afastada. Por isso, se levante. E talvez você seja esse pastor que precisa procurar alguém que está afastado, dentro da sua casa. Talvez seja um filho, né? Então hoje, nosso Senhor nos ensina, primeiro, a ver o quanto nós somos importantes para Ele. Segundo,
nos ensina que nós não podemos desistir de ninguém. Ninguém. E isso não significa controlar as pessoas. Isso significa que nós precisamos perseguir. E eu quero aqui dizer para você, com muita sinceridade, às vezes nós ficamos tão mexidos, porque as pessoas, infelizmente, elas dizem, prometem agir de uma forma e acabam nos frustrando. Mas veja, eu queria aqui, para encerrar e nós rezarmos, para falar dessa relação muito bonita que nós precisamos perceber no Evangelho de hoje. Veja, Jesus começa falando de uma criança e termina falando de uma ovelha perdida. Isso não é por acaso. Isso é uma ligação tão bonita. À primeira vista, parece duas imagens diferentes, né? Mas na verdade existe um único caminho espiritual. Preste atenção naquilo que eu vou te dizer. Só quem aprende a ser pequeno diante de Deus é capaz de se abaixar para buscar quem perdeu. Porque o orgulho sempre nos faz olhar para cima. Faz parte da natureza da misericórdia se abaixar. A misericórdia se abaixa. O orgulhoso olha para quem caiu e diz: como ele pode fazer isso? E quem aprendeu a ser pequeno pensa: eu também poderia estar ali. O orgulhoso, ele olha para quem se afastou e começa a pensar: ele fez a escolha dele. Quem se reconhece no outro, quem se reconhece como filho, diz: eu também dependo todos os dias da graça de Deus para permanecer de pé. Meu irmão, não desista de ninguém, porque Deus não desistiu de você. Não desista daqueles que te machucaram. É claro que existem medidas que precisam ser tomadas, mas veja, nosso Senhor quer que hoje você reze por essa pessoa que te feriu. Nosso Senhor quer que hoje você reze por essa pessoa que te fez tanto mal. Eu não estou dizendo que é para você se reconciliar, porque até mesmo para a sua segurança, às vezes é necessário afastar-se. Mas nosso Senhor quer hoje nos olhar nos olhos e dizer: quando eu reconheço que eu sou pequeno, somente reconhecendo que eu sou pequeno, que eu preciso ser carregado, que eu preciso ser perdoado, que eu preciso ser encontrado, que eu preciso ser levantado por Jesus, eu começo a olhar de maneira diferente para quem caiu. Sabe por quê? Porque quem foi olhado com misericórdia nunca se esquece. Quem foi olhado com misericórdia não passa a ser juiz de ninguém, porque sabe que o seu lugar é no colo do Pai. E mais do que depressa, as pessoas só se ferem e ferem os outros porque esqueceram do seu lugar. Esqueceram do lugar onde pertencem a Ele, o colo. Hoje eu quero pedir a Deus a graça de nos colocar no colo. Como um pai coloca o filho no colo cansado, mesmo que o suje, mesmo que esteja fadigado e sujo por causa do pecado, o pai não tem medo de se sujar para fazer o filho descansar. Por isso, descubra que você é pequeno. É a primeira coisa que essa palavra hoje quer dizer para você. Depois, acolha aqueles que são os pequenos perto de você. Peça a Deus a graça da espiritualidade, do olhar, da observação. E por fim, não tenha medo de ir buscar a ovelha desgarrada. Aquela ovelha que foi desgarrada, ela tem um bonito espaço dentro de nós. É por isso que nós queremos pedir a Deus a graça de, mais uma vez, escutar do bom pastor. Volte. É por isso que nós queremos hoje pedir a Deus a graça de sermos pequenos, mas também de cuidar dos pequeninos. Mas também, Senhor, não nos permita viver sem procurar. Por isso, Senhor, hoje nós queremos voltar a ser pequenos diante de Ti. Tira de nós, Senhor, toda e qualquer ilusão
de que nós precisamos controlar tudo. Tira de nós, Senhor Jesus, o orgulho que nos impede de pedir ajuda, de pedir perdão, de reconhecer os nossos limites. E dar-nos, Senhor Jesus, um coração de filhos. Nos ensina, Senhor Jesus, a confiar novamente. Mas, Senhor, não nos permita que a nossa pequenez se transforme em comodismo. Dai-nos, Senhor Jesus, também um coração de bom pastor, um coração que não descanse, então, até buscar os últimos dos nossos. Dai-nos a graça de rezar pela nossa família. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de mais uma vez, porque nós sabemos quanto precisamos da Tua misericórdia. Sim, Senhor Jesus, dai-nos a graça de sermos misericordiosos com os nossos irmãos, com a nossa família. Vem, Espírito Santo, sobre nós e dai-nos, Senhor Jesus, a graça de sermos pequenos no Teu colo, mas ao mesmo tempo capazes de alcançar aqueles que estão longe do Teu colo e colocar no Teu colo mais uma vez. Mostra-nos, Senhor Jesus, os pequenos que estão ao nosso redor, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão padecendo, e nós muitas vezes não estamos vendo, Senhor. Dai-nos a graça de termos um coração que sofre por aqueles que estão longe, mas que não desista. Por isso nós pedimos, vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo. Que o Teu Espírito, Senhor, reavive em nós toda essa entrega. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos faça caminhar cada vez mais em Ti. Que o Teu Espírito Santo renove a nossa fé, a nossa entrega, Senhor, a cada momento. Às vezes há momentos em que a fé vem a fraquejar, há males de tormentos que querem me afogar. Sofrimento, dúvidas, ventos contrários ao amor, medo e angústias, entrego a Ti, Senhor. Faz-me caminhar sobre as águas deste mar, faz-me ir a Ti, Jesus, sem vacilar. E se eu me afundar, estende-me a Tua mão, vem me socorrer, Jesus, e aumenta a minha fé. Faz-me caminhar sobre as águas deste mar, faz-me ir a Ti, Jesus, sem vacilar. E se eu me afundar, estende-me a Tua mão, vem me socorrer, Jesus, e aumenta a minha fé. Há canções em Tuas palavras, curando as feridas do meu coração. Em cada toque o Teu olhar, me banhando em Teu perdão. Sofrimento, dúvidas, ventos contrários ao amor, medo e angústias, entrego a Ti, Senhor. Faz-me caminhar sobre as águas deste mar, faz-me ir a Ti, Jesus, sem vacilar. E se eu me afundar, estende-me a Tua mão, vem me socorrer, Jesus, e aumenta a minha fé. São tantas situações, Senhor, que nós vivemos, são tantos motivos, tantos medos, tantas angústias que experimentamos no dia a dia, Senhor, que nós precisamos da Tua mão estendida. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos estenda as mãos e nos faça caminhar sobre as águas desse mar da vida. Nós clamamos, Senhor, aumenta a nossa fé.
Nós clamamos, Senhor, aumenta a nossa fé diante das situações que experimentamos. Dá-nos a graça de sermos pequenos, Senhor, para este mundo. Dá-nos a graça, Senhor, de experimentarmos da pequenez a cura do nosso orgulho, da nossa vaidade, da arrogância do nosso coração. Dá-nos a graça de experimentar da humildade, Senhor, de Te servir. Faz-nos caminhar, Senhor, todas as águas deste mar. Nos ensina a viver, Senhor. Nos ensina a viver em Ti, Senhor. Faz-me caminhar sobre as águas deste mar. Faz-me ir a Ti, Jesus, sem vacilar. E se eu me afundar, estende-me a Tua mão. Vem me socorrer, Jesus, e aumenta a minha fé. Durante a pregação do padre, me vinha muito Santa Teresinha, né? A pequena via, a pequena via. O segredo está aí, em nos tornarmos como uma criança pequenina, abandonada nos braços do Pai. A infância espiritual de Santa Teresinha é essa. Não é? Então vamos aprender com ela, com os santos. Essa passagem que o padre trouxe com tanta sabedoria hoje para nós, a gente às vezes complica as coisas, né? Vamos facilitar as coisas. Vamos nos tornar como crianças nos braços do Pai. E a criança, ela não perde tempo julgando o outro, né? Então, quando a gente também deixa de julgar, a vida fica mais leve, né? E nessa segunda-feira, nós pedimos isso ao Senhor. A graça de descomplicar as coisas da nossa vida. Às vezes colocamos uma armadura que é tão pesada que a gente não consegue nem se movimentar. Então vamos ser aquilo que nós precisamos ser. Abandonados mesmo nos braços de Deus. E como o padre trouxe, tem pessoas que querem ser tão controladoras, né? Que vivem rígidas, né? Ali severas. E aí a vida se torna pesada demais para ela e para quem está ao redor. Dar-nos, Senhor, essa sabedoria, essa humildade de vivermos a mansidão, a leveza na nossa vida. E levar essa leveza para tantas pessoas que já têm um fardo próprio da vida, não é? Mas que nós possamos também levar essa leveza, essa doçura a tantos corações. Obrigada, Padre, por essa partilha, onde eu fui mesmo assim, né? Me aprofundando. Como é importante nós estarmos atentos também. Quem está ao nosso lado? Quem são os pequenos? Isso eu guardei aqui, estou refletindo. Quem são os pequenos, os frágeis, que estão ao meu redor e que eu preciso me rebaixar? Porque Deus se rebaixou, né? Ele se tornou homem, ele se tornou Eucaristia, para todos os dias nos alimentar, nos fortalecer, nos renovar. Então, hoje também nos rebaixemos, né? Para estar ali, ó, ao nível do outro, olhar nos olhos. Hoje em dia falta tanto isso. Parar e olhar nos olhos, como nosso pai fundador fazia, né? Com todos que chegavam até ele. Ele olhava nos olhos. Então, Deus nos dê essa graça hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenho certeza que muitos aí estão dando retorno desse momento da partilha da palavra, né, Elisângela? Muita gente, graças a Deus, Patrícia. E eu queria falar aqui também rapidinho, porque é assim que eu me sinto. Iniciando uma semana com a partilha dessa, quando o senhor falou ali do Padre Jonas, lá em Lavrinhas, olhando para a Nossa Senhora Auxiliadora, nós que moramos lá, vivemos isso de uma forma mais concreta quando o senhor fala. Aí eu fiquei pensando mesmo, menino Jesus descendo, eu subindo e me colocando ali, né? Deitadinha no colo de Jesus. Eu vejo que é assim que o Senhor quer iniciar essa semana com a gente. Nos colocando ali nos braços de Maria, de Nossa Senhora. Ontem, que foi o dia que nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora, que foi no sábado, dia 15, né? A festa foi ontem. Nossa Senhora te pega no colo agora, me pega, o Padre Sidney, todos nós, para que nós possamos ser zelados, cuidados. E a Virgem Maria é o maior exemplo de humildade e pequenez. Por isso ela é tão grande, por isso ela se torna mãe do Filho de Deus e de toda a humanidade, não é? Então aprendemos com Nossa Senhora essa graça. Amém. Tão linda. Obrigada, Padre. Eu que agradeço. Eu pensei assim, gente, Deus me trouxe aqui hoje e fez tudo acontecer só para me amar. Ah, que linda. É muita pretensão minha, eu sei, mas é porque Deus vê o coração e sabe o que a gente precisa, não é? Verdade. Mas como a Patrícia falou aí, graças a Deus, olha, tanta gente aqui no Instagram
falando, padre, cada vez que o senhor vem aqui, a Maria Aparecida, eu sinto algo especial. E ela diz aqui também da bênção que é receber a relíquia de São Francisco aqui na Canção Nova. Amo muito, aqui já é a Geni, amo muito quando o senhor vem, o Padre Sidney, Sorrindo para a Vida. Eu assisti a Missa das 7 com o senhor. Dobradinha, né? E ela diz aqui, bom dia, bancada querida, sou muito amada, vocês são, olha que interessante, vocês são um luxo aos olhos de Deus. Ela é de Marília, São Paulo, mas o coração dela está em Cachoeira Paulista. Olha que bonito, gente. Tenho certeza que vocês também são de tantos lugares, mas o coração está aqui, nesse cantinho, nesse pedacinho do céu, nesse recorte do céu. Meu programa favorito, sou de Teixeira de Freitas, na Bahia, e tantos outros aqui falando da pregação, como tocou, como ajudou a vida de cada um. A Matia também, e outros aqui que eu não sei o nome, porque o nome do Instagram aqui é bem diferente. Muitas pessoas também falando assim, padre, que como é importante ser essa pessoa atenta à ovelhinha que se perde, né? Porque às vezes a ovelhinha que se perdeu foi o marido, foi o esposo, e a gente muitas vezes fica atento à ovelha perdida lá do grupo de oração, lá da pastoral do dízimo. Dentro de casa tendo uma. E dentro de casa nós temos, e às vezes a ovelha é a gente, né? Essa ovelhinha que se perdeu somos nós. Queria também trazer aqui para vocês um testemunho lindo de uma pessoa que diz assim, gostaria de partilhar o meu milagre. Porque, gente, quando você envia o seu testemunho, você está ajudando outras pessoas também a serem tocadas, evangelizadas, porque as palavras convencem, os testemunhos arrastam, né? Então, se você quiser enviar o seu testemunho, sorrindopravida@cançãonova.com. Testemunho, sorrindopravida@cançãonova.com, para que nós possamos, todos os dias, sorrindopravida@cançãonova.com, você pode enviar. Vou ler aqui rapidinho, porque o tempo é curtíssimo, né, Gil? Gostaria de partilhar o meu milagre e promessa de Deus. Após a pandemia, comecei a tentar engravidar. Porém, por ter tido Covid, tive muitas complicações pós-Covid. Uma delas era um sangramento que não passava, sem causa. Fazia diversos exames, mas os médicos não encontravam um diagnóstico. Um detalhe, eu falava para Deus que quando eu tivesse a minha casa, eu queria engravidar. Quando comprei a minha casa, assim que me mudei, descobri que estava grávida. Olha que lindo. Deus dá tudo nos detalhes e no tempo certo. Depois de 5 anos tentando, chegou o meu milagre, minha promessa. Tive a minha gravidez de alto risco, mas graças a Deus nasceu muito bem, com muita saúde. A Canção Nova sempre foi o combustível para a minha fé, para que eu não desanimasse. Um pregador, um dia, no Sorrindo para a Vida, disse para que comprássemos uma roupinha do bebê e rezássemos, pedindo o milagre da gravidez. Eu comprei esse bodezinho, rezei e agora envio a foto do Mateus, meu lindo, esperto filhinho, fruto da minha alegria, com a roupinha que eu rezei tanto. Olha que bonito, gente. Eu mostro aqui. Cadê o Mateus? A gente né? quer ver ele. Olha que gracinha, gente. Ela se lançou na fé, acreditando. Ai, que fofo. Comprou o bodezinho, começou a rezar todos os dias, Lindo. pedindo a Deus, Nova, porque, né? padre, confiou na palavra que foi pregada aqui. Que bem. Deus abençoe, Mateus, que você cresça, estatura, graça e santidade, viu? Muito lindo esse milagre aí, valeu a pena esperar, né? E ela disse, a Canção Nova é o meu combustível, né? Espiritual. E realmente a Canção Nova é esse combustível para muitas pessoas diariamente. E você que está querendo saber do projeto da M Almas, que é o que sustenta toda a Canção Nova, o sistema Canção Nova de comunicação. Graças a Deus, nós subimos 2%, né, da última porcentagem para agora. Estamos com 43%, família, no projeto da M Almas. Mas, atenção, faltam 57%. E temos 11 dias úteis para ajudar o projeto da M Almas. A gente observa que o percentual diário aí, ele subiu um pouquinho mais, né? 5,2%. Então, essa é a hora de ajudar a Canção Nova, família. Você que é essa pessoa que se alimenta espiritualmente todo dia, né? Através da rádio, da TV, da internet, toda a programação que nós fazemos. Tivemos um acampamento maravilhoso esse final de semana, não é verdade? Então, olha, vale a pena ajudar a Canção Nova. Ajude agora, dá tempo aí nos minutinhos, segundos finais do programa de você ajudar, pix.cançãonova, pix.doação@cançãonova.com.
pix.doação@cançãonova.com. Hoje já é 17, né? Então, padre, é urgente, né? Urgentemente. Ajudar a Canção Nova. É hoje. Não deixe para amanhã, não, família Canção Nova. O padre vai nos dar a bênção e que você se recorde hoje de ajudar a Canção Nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Família Canção Nova, foi muito bom estar com você nessa manhã. Quero agradecer o padre Sidney. Vai voltar em breve, padre? Quarta-feira. Quarta-feira, que bênção. Seja bem-vindo na quarta. Elisângela, até amanhã, né? Até com a graça amanhã, de se Deus. Deus quiser. Quero aproveitar e mandar um beijão para o Enilson, que está na Bahia, com toda a família reunidos. Conheço ele lá de Curitiba, foi para a Bahia, acompanhando, sorrindo para a vida. Deus abençoe, meu querido. Adilson, foi muito bom ter você aqui hoje. Bom viu? também. Seja bem-vindo Amém. sempre. Obrigado. Sapo, até amanhã. Até amanhã, né? Deus abençoe. Encontro você na Rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista, 89.1 FM. Faz-me caminhar sobre as águas deste mar. Faz-me ir a ti, Jesus, sem vacilar. E se eu me afundar